Olá pessoal, vídeo 5 do livro do David Lesonda. A gente vai começar falando do Homem de Kansas. Aí ele se refere a Andrew Steele, pai da osteopatia. E ele conta aqui uma coisa interessante. Ele fala que o Andrew Steele, quando ele tinha 10 anos, ele tinha tanta dores de cabeça que ele pegou uma corda, colocou, fez uma tração na cabeça, ficava lá um pouquinho e percebia que isso melhorava as dores de cabeça. E aí ele começou a fazer isso para melhorar a sua dor de cabeça. O pai dele foi uma pessoa que o encorajou para fazer medicina. Ele, na idade de 33 anos, foi para guerra civil das Américas. E quando ele voltou para casa, ele percebeu que a família dele, metade da família dele tinha morrido. Vários filhos por pneumonia ou meningite, e ele ficou devastado. E aí ele entrou num luto profundo e começou a praticar a medicina para ajudar as pessoas doentes. Ele falava que ele colocava as mãos e isso curava as pessoas que estavam doentes. A igreja não gostou nada disso, ficou meio de mal do Andrew Steele, mas ele seguiu em frente. Em 1892, ele fundou a escola de osteopatia e ele era uma pessoa fascinada pela fáscia. Em 1899, ele faz essa citação aqui: cada fibra do músculo tem a sua pliabilidade, que dá ao músculo a sua capacidade de deslizar sobre o músculo adjacente e sobre os ligamentos, sem fricção. Esse tecido chamado de fáscia penetra mais profundamente até, envolvendo cada fibra desse músculo, promovendo um deslizamento elástico. Bom, então isso é do Andrew Steele. Depois ele cita aqui o sistema fácil músculo esquelético, e ele só fala assim, uma coisa interessante é que realmente, né, nos livros de anatomia do passado era assim que a gente via, por exemplo, o membro inferior, e hoje em dia a gente vê assim, né, tem como se fosse uma redinha, né, por cima do músculo, representando já a fáscia. Então esse é o progresso, né, dos livros de anatomia já presentes aí. Bom, aí vamos falar da fáscia profunda, que é uma fáscia muito mais densa e altamente organizada quando comparada com a fáscia superficial. A fáscia profunda ela tem várias camadas, né, e ela está intimamente relacionada ao músculo. Então, aqui envolvendo o músculo, a gente tem o epimísio, depois um conjunto de fibras, ou seja, o fascículo é o perimísio e depois cada fibra o endomísio. Na fáscia profunda é aonde nós temos a transmissão de força, tá? Aqui também uma figura super bonita do microscópio, mostrando essa aqui de cima, ó, mostrando o perimísio, olha que linda. E aqui, ó, mostrando o endomísio, tá? Lindo, né? Depois ele fala dessa continuidade fibrosa, né, feita por fibras de colágeno, formando uma rede, como se fosse um network, e dá pra gente ver aqui nessa fotinha aqui, ó, essas fibras, tá vendo? Lembrando que essas fibras de colágeno, esse emaranhado chamado de network, ele vai até a célula. Portanto, ele chega até a membrana da célula e o núcleo. E aqui na foto de cima, a gente vai ver o endomísio. Aqui, ó, o endomísio. Aqui na célula, indo para a própria célula, tá? Então, esse conjunto de fibras de colágeno, né? Esse network, ele é contínuo, né? Do músculo até a parede da célula, tá? Deixa eu ver, tem uma coisa interessante aqui, ó. Uma conclusão que ele faz.
Então, o que nós temos é um network fibroso, uma continuidade singular, ou seja, única dentro do corpo, que vai da nossa pele até o núcleo da nossa célula. Essas fibras conectam dentro da célula para o meio externo da célula. Então, essas fibras conectam o meio interno celular ao meio externo. Formando um network no nosso corpo, né? Que responde a forças e a tensão. Bacana, né? Bom, depois ele vai citar aqui um outro cara chamado Frederick Wood Jones, que é um professor de anatomia da Universidade de Melbourne, na Austrália, e mais tarde ele foi professor de Manchester, no Reino Unido. Ele é muito conhecido porque ele ia totalmente contra o raciocínio de Darwin. Ele achava que o homem ele não vinha do macaco, e sim de um bichinho aqui, ó, que é esse aqui, ó. Tá vendo esse bichinho? Parece um morceguinho. Mas ele achava que o homem vinha desse bichinho aqui, que se chama de Tarsier, tá? Nem sei como é que é isso aqui em português. Bom, naquela época ele já colocava em questão a origem e a inserção do músculo. Em 1920 ele falou: o movimento é afetado pela ação dos músculos que trabalham em grupos. Um músculo não necessariamente faz em vida o que a gente vê no músculo dissecado numa peça de um cadáver. Então, atente-se a isso, ele falava, porque isso pode causar muitos entendimentos incorretos, tá? Aí ele falava aqui que ele ficava fascinado e muito curioso em ver que no membro inferior existia uma grande quantidade de fáscia e os músculos eles se misturavam muito a essa fáscia. Quando ele ia dissecar, ele tinha dificuldade de ver aonde começava e aonde terminava aquele músculo, porque ele ficava todo emaranhado e misturado com a fáscia. E isso ele falava que era diferente no membro superior. No membro superior era mais fácil ele ver, então, os músculos de forma mais separadas, mas nas pernas não, aquilo tudo se misturava com muita fáscia, tá? Aí ele fala de uma coisa chamada form follows function, que quer dizer a forma segue a função, ou ele coloca talvez a função cria uma forma, seja melhor do que falar que a forma segue uma função. Ele era uma pessoa muito diferente, ele pensava muito fora da caixinha na época e as pessoas achavam ele meio louco, né? E ele falava assim, curioso, nas pernas, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma função de estabilidade, a gente tem que ter a presença de movimento, portanto, a necessidade de elasticidade, principalmente para locomoção. Então, ele ficava estudando como é que existia essa dualidade. Depois, ele fala sobre um outro autor aqui chamado de Kurt Tittel. Ó. Kurt Tittel. Esse Kurt Tittel, ele foi o pai da medicina esportiva na Alemanha. Então, é altamente conhecido na Alemanha. E ele foi o cara que deu nome a chamado de muscle slings. Ele era fascinado por músculo, ele focava muito em músculo, ele não dava tanta atenção para a fáscia, mas ele falou que existia esse muscle slings. E o que seria esse muscle slings? Muscle slings seria isso, ó. Ele falava que existia uma conexão de músculo com músculo, formando uma continuidade, o qual ele chamava de sling, tá?
Aí o David fala que ele ainda é muito citado pelos médicos, principalmente os médicos que falam de esportes. Ele continua até hoje a inspirar e a influenciar muitas pessoas, tá? Que mais? Ele tem um livro super famoso que chama Muscle Slings in Sport, que foi publicado em 1956 e tem até hoje, tá? Então, de novo aqui, ele mostra primeiro nessa figurinha os músculos e depois esse muscle sling. Que hoje a gente fala de myofascial sling, né? Ele falava muscle sling, tá bom? Bom, no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre Tom Myers, tá bom? Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Beijo, bons estudos!